Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 2, que trata de Deus, e o nosso tema é a visão de Deus. Nós estudamos até o item 34 no nosso último episódio e estamos agora iniciando a leitura a partir do item 35 deste capítulo 2. Leitura. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Com o abandonar o seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que o viam quando vivos. Mas, à medida que se depuram, têm dele uma intuição mais clara. Não o veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe, respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhes apareça ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos. Nenhum homem, conseguintemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas de eleição, encarnadas em missão que não em expiação. Mas, como os espíritos da mais elevada categoria refulgem de ofuscante brilho, pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, suponham estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro e o toma pelo seu soberano. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer, sob uma figura humana ou como um foco de resplendente luz? A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa.
somos quais cegos de nascença, a quem procurassem inutilmente fazer compreendessem o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência muito restrita para os compreender, e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. Veja como Kardec, ele é didático e ao mesmo tempo extremamente esclarecedor para tentar fazer com que a gente compreenda essa questão da visão de Deus. Primeiro de tudo, retomando um ponto de vista que a gente já tinha colocado, quando a gente fala de visão de Deus, a gente associa erroneamente o termo visão à ideia que a gente tem do nosso sentido visão. E como eu expliquei anteriormente, a gente vê numa única direção, a gente vê para frente, num ângulo limitado que vai de uma orelha até outra. A gente não vê para frente, a gente não vê para cima. Se eu tentar ver acima da minha testa, eu não consigo enxergar acima da minha testa para saber o que está se passando sobre a minha cabeça. Então é difícil para mim, por exemplo, enxergar abaixo do meu queixo sem virar a cabeça para baixo para enxergar abaixo do meu queixo e saber o que se passa aqui ao redor do meu pescoço. Então eu preciso de outros sentidos que me alertem para essas regiões que são que a minha visão é incapaz de alcançar, para que eu gire a cabeça no sentido dessas manifestações dos outros sentidos. O que eu quero dizer? Quando eu sinto algo andando nas minhas pernas, eu preciso virar a cabeça para baixo para ver o que é. Quando eu sinto que algo me toca nas costas, eu preciso girar o corpo e ficar de frente para enxergar o que é que está me tocando nas costas. Quando você fala da visão de Deus e a gente associa a visão a esse sentido tão limitado que não consegue perceber todas as coisas que estão ao seu redor, é muito complicado associar essa interpretação que a gente tem de Deus, de visão, com a visão de Deus, que é imaterial. Deus é imaterial, portanto, uma visão material e limitada como a nossa não poderia vê-lo. O que nós enxergaríamos seriam, talvez, supostamente, manifestações de Deus na nossa condição, tá? Quando ele fala, por exemplo, de algumas exceções de almas encarnadas aqui em missão e que teriam a condição dessa visão de Deus, não é essa visão como a gente compreende a visão material, mas a visão espiritual que ela ultrapassa em muito essa visão material, porque essa visão que ele se refere é uma compreensão, e quando você compreende, você tem uma ideia daquilo que você compreendeu. Vamos dar um exemplo. Se eu disser, por exemplo, vou falar 3 palavras desconexas, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Se eu disser, por exemplo, melancia, casa, ponte. Falei 3 palavras que são desconexas. A mente de vocês pode estabelecer qualquer relação entre elas. Pode dizer, por exemplo, que a melancia está dentro de uma casa que fica depois da ponte. Percebe que é uma compreensão a partir de fragmentos que pode gerar uma situação e dar uma compreensão mais profunda do que eu quis dizer com melancia, casa e ponte? A nossa linguagem nem tem, a linguagem humana, essa linguagem do planeta Terra, ela nem tem desenvolvida ainda
termos como melancia, casa e ponte, termos para se referir a Deus, porque melancia é matéria, casa é matéria e ponte é matéria e Deus é imaterial. Então a gente não tem nem vocabulário para se referir a Deus. É por isso que a gente o trata como Deus, né? A gente instantaneamente limita, porque eu falo melancia, você já sabe que tamanho que tem, que formato que tem, que cor tem, o que é que tem dentro, o que é que tem fora, você já sabe o que tá. Eu falo casa, você criou uma imagem na sua cabeça, você já sabe se é 5 portas, 3 portas, 4 janelas, telhado, você está enxergando a casa, você já construiu isso na sua mente. E quando eu digo ponte, cada um fez uma que é de madeira, outra que é um pontilhão, outra que é um viaduto. Cada um estabeleceu um critério e uma maneira para interpretar a palavra ponte. Quando a gente usa o termo Deus, e aqui não importa qual é a língua, como é que a gente está se referindo ao princípio de todas as coisas, à causa primeira de todas as coisas, não importa de que forma que eu estou me referindo a Deus e por qual nome, eu estou me referindo ao princípio de todas as coisas, ao Criador. E o Criador é imaterial, o Criador de toda a matéria, de tudo aquilo que eu consigo capturar com os meus 5 sentidos, é imaterial. Eu não tenho palavras para descrever algo que é imaterial. Mesmo quando eu digo um foco de luz, mesmo quando eu digo uma luminosidade que cegaria, né? Mesmo quando eu digo uma fonte, um fluido, todos esses termos tem uma referência material, tem algo de material neles. Então eu estou fazendo associações para ter uma noção, uma ideia do que seria, mas essa ideia ela é imprecisa, né? Ela é complicada, é como se eu estivesse tentando dizer melancia, casa e ponte em russo, que eu não conheço como se fala isso em russo, e eu estivesse tentando descrever isso para um russo, né? Então, por mais que eu gaste as minhas palavras em português, por mais que eu faça gestos e menções, dificilmente ele vai compreender o que é que eu estou tentando dizer e como que eu estou tentando dizer, e ele vai formar zero imagem, a não ser que eu mostre para ele uma imagem de uma melancia, uma imagem de uma casa e uma imagem de uma ponte. Aí ele começa a entender do que eu estou falando. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque como a gente tem milhares de línguas no país, no mundo, termos diferentes para se referir às mesmas coisas, coisas que existem em apenas uma região do mundo, um país do mundo. Como é que a gente, com tanta limitação, pode falar de algo que é universal, que está em todos os lugares, que é presente e onipotente em todos os cantos do universo? É difícil para nós criar um termo para isso. E nesse termo a gente usou Deus, a gente estabeleceu uma série de atributos que o definem, porque a gente não consegue vê-lo. Quando Kardec diz aqui que esses espíritos de escola conseguem ver, não é ver com os olhos da visão, mas com uma inteligência que já está depurada, que já viveu por muitas encarnações, que já passou por todas as categorias de planetas habitáveis, que já se depurou de todas as dificuldades da matéria e, consequentemente, já viveu em planetas onde a relação com o plano espiritual está mais definida. Esse espírito, quando ele encarna num planeta como a Terra, não é que a Terra tem vocabulário, tem palavras para definir Deus. Esse espírito carrega consigo ideias, conceitos, conhecimentos que ele adquiriu ao longo de várias vidas em vários planetas diferentes. Então, um espírito que consegue
ter essa concepção, essa ideia mais acurada, mais afinada de Deus, é um espírito que com certeza já ultrapassou os planetas de regeneração. Ele já está entre os lá, podendo habitar entre os mundos felizes e os mundos de espíritos puros. Então ele não está ainda nessa questão de expiação. Ele não está mais fazendo isso, né? Qual que é a diferença? Expiar é quando eu cometi alguma infração ou quando eu me desequilibrei em relação à lei divina e eu preciso me reequilibrar em relação à lei divina. E muitas pessoas pensam que, por exemplo, em um planeta de regeneração, as expiações terminaram, né? Eu não tenho mais expiação. Não, eu tenho. O que eu não tenho num planeta de regeneração é a presença maior, massiva, mais contundente do mal para expiar. Mas eu ainda vou ter, por exemplo, uma doença num planeta de regeneração, que óbvio vai ter meios de tratamento, vai ter recursos para tratamento, vai me garantir uma dignidade de vida melhor, mas eu vou conviver com doenças, com algumas limitações, e só não vou conviver com tanta maldade, com tanto egoísmo, com tanto orgulho, com tanta vaidade, com tanta ambição desenfreada como eu convivo no mundo de provas e expiações. Então, é um mundo, por exemplo, em que continua tendo ricos e pobres, né? Mas os ricos não pisoteiam os pobres não têm vidas miseráveis no sentido de faltar a eles o básico, né? Habitação, saúde e educação. Então, é como se você estivesse num planeta de provas e expiações com a maioria dos problemas de desigualdade social resolvidos. Aí você tem uma ideia do que é um mundo de regeneração. Agora, se você não tem no mundo de regeneração violência, assalto, sequestro, se você não tem no mundo de regeneração guerras, mortes por armas de fogo, assassinatos, latrocínios, você não tem esse tipo de coisa, não significa que você não tenha principalmente nessa fase de transição em que você está saindo de uma situação de provas e expiações e entrando numa situação de regeneração, que você não tenha o convívio com diferenças sociais, o convívio com as doenças, o convívio com as dificuldades para se organizar financeiramente. Você vai ter que usar a sua mente para fazer isso. Quando a gente fala desse salto pequeno, que é você estar numa sociedade em que esses problemas e essas diferenças sociais, esses conflitos mundiais como guerras, eles já não existem, a gente já tem dificuldade. Como é que a gente vai conceber a ideia de um Deus justo e bom, soberanamente justo e bom? A gente vai ter dificuldade para fazer isso e vai demandar esforço, vai demandar desenvolvimento da inteligência, vai demandar uma busca incessante por compreender aquilo que para nós é incompreensível, porque é isso que vai desenvolver a nossa capacidade de percepção de Deus, de sentir Deus. Como é que eu posso ter uma visão de Deus se eu não consigo perceber a presença de Deus na hora que eu respiro, no ar que eu respiro, na luz que ilumina o meu dia, no calor do sol que me garante a fotossíntese e o alimento para aquele dia? Como é que eu posso não perceber a presença de Deus se no ar que eu respiro, se eu parar de respirar, eu morro em alguns minutos e eu não consigo perceber que a cada respiração que eu dou é como se Deus estivesse renovando a minha vida por mais alguns minutos? Como que eu vou ter uma visão de Deus se eu não consigo compreender esses conceitos que estão ao meu redor, que estão próximo de mim, e eu não consigo agregar isso à presença de Deus? Como é que eu vou
compreender Deus sem perceber que aquilo que eu chamo de sorte ou aquilo que eu chamo de azar tem a presença de Deus nessas decisões me guiando para o que é melhor para mim. Como é que eu vou perceber a Deus se eu acredito que em determinados momentos da minha vida ele simplesmente me abandonou, como se Deus tivesse essa imperfeição humana de abandonar os seus próprios filhos porque, aspas, Deus não gosta de mim. Deus não tem essas imperfeições que a gente empresta para ele. A gente é que coloca essas imperfeições em Deus porque a gente não consegue compreender como que a sua justiça está agindo sobre a nossa vida quando a gente está considerando que a nossa vida está num período de má sorte e as coisas não estão dando certo. Como é que Deus pode deixar que isso aconteça? Como é que isso pode ser bom para mim? A gente tem dificuldade para compreender isso. Quando a gente tem essa dificuldade, é por isso que ele diz que a gente seria como um cego de nascença. A gente não consegue entender essas manifestações de Deus na nossa vida, a gente chama de azar, diz que Deus nos abandonou, não consegue compreender essa manifestação e a partir disso é que a gente ainda assim quer ver Deus, é incoerente. Já um espírito que passou por esses mundos de regeneração, mundos felizes e mundos de espíritos puros, ele conseguiu desenvolver tudo isso, ele conseguiu perceber tudo isso. Então, ele diz, por exemplo, que um espírito desses em missão, ele vê Deus, não é que ele vê Deus, como a gente imagina, com a visão dos olhos, né? Com esse sentido limitado que é a nossa visão. Na hora que um espírito na condição, e aqui eu vou usar um espírito que a gente sabe que é puro para que a gente possa compreender, mas outros espíritos não tão evoluídos quanto o próprio Jesus conseguem perceber isso. Mas na hora que você puxa o ar para dentro do pulmão, sente o seu pulmão encher de oxigênio. Na hora que você percebe o calor do seu corpo aumentando, porque esse oxigênio, ele energizou todo o seu corpo. Na hora que você sente a paz e a tranquilidade dessa respiração profunda, envolvendo não só o seu corpo físico, mas a sua mente, o seu espírito, te levando a um estágio, a uma sensação que parece que quase te desprende do corpo. Na medida em que você vai soltando esse ar, você vai sentindo o sangue pulsando no seu organismo, a energia do seu coração batendo e pulsando pelo fluxo do fluido vital no seu corpo. Na medida em que você percebe tudo isso, você percebe que Deus está em você. Não é que você o vê, a sua mente compreende que Deus está em você, que está à sua volta. Quando você está caminhando na rua distraidamente e algo te chama a atenção para um perigo iminente, e você desvia desse algo, e aí as pessoas dizem, eu tive um livramento, é a palavra do momento ultimamente, né? Tive um livramento, e você não consegue entender que essa força mental que entrou no seu pensamento porta dentro e te avisou dessa situação, te alertou sobre isso e fez com que a tua visão desviasse para aquilo que poderia provocar um acidente, um ferimento em você e evita que isso aconteça. Se você não consegue, na próxima respiração, agradecer a Deus por essa intervenção, como é que você vai ver Deus? Eu estou falando de coisas do dia a dia. Eu estou falando de coisas que são estranhas, mas que marcam o teu dia. Você sai correndo para pegar o ônibus e daí você perde aquele ônibus que você ia pegar e aí o ônibus vai embora e você está atrasado, você vai chegar mais atrasado ainda no seu trabalho porque você perdeu aquele dito ônibus que passou 3
segundos antes no ponto de ônibus e aí você não conseguiu dar sinal para ele passar, o motorista não conseguiu te ver para ele passar e ele passou e ele foi embora e você pragueja em relação a Deus, você maldiz porque você teve o azar de que aquele ônibus foi embora e te deixou para trás, e aí você pega o próximo ônibus. E aí quando o próximo ônibus alcança aquele ônibus que você perdeu, ele foi atingido pela asa de um avião, as pessoas que estavam dentro tomaram um grande susto, ele chegou a pegar fogo e você fala, eu podia estar dentro daquele ônibus. Quando esse tipo de coisa acontece, no primeiro momento você pragueja. E se não tiver acontecido alguma coisa muito louca, feito essa que eu disse, da asa de um avião caindo, bater em cima do ônibus, se não tiver acontecido alguma coisa muito louca para que você ali na frente você enxergue por que Deus fez com que você perdesse aquele ônibus, você durante o dia vai provavelmente se sentir a pessoa mais azarada do mundo, porque chegou tarde no emprego, tomou uma bronca do chefe, mas você não sabe por que é que aquilo aconteceu, porque você não consegue agradecer por ter perdido o ônibus, por ter perdido a hora e por ter tomado uma bronca do seu chefe, porque você só vê esse lado da história. Você não sabe quais seriam as consequências se você tivesse conseguido pegar o ônibus que você queria pegar, ou se você tivesse conseguido passar no semáforo que você queria passar, ou coisa parecida. Eu estou falando aqui de coisas do dia a dia e dessa pressa louca que as pessoas estão tendo, principalmente nas grandes cidades, que parece que são escravas de um ponteiro de relógio que conta segundos e que qualquer 60 segundos a mais ou a menos de tempo faz com que o dia delas fique terrivelmente ruim ou terrivelmente azarado por conta de alguns minutos. Mas a gente nunca sabe o que esses alguns minutos, se tivesse acontecido do jeito que a gente queria, teriam provocado. Então, se a gente tem esse tipo de dificuldade, como a gente pode esperar ver Deus? Como a gente pode questionar sob que aparência Deus apareceria para mim, se ele apareceria como uma forma humana. E olha que quando eu digo apareceria sob uma forma humana, eu já estou limitando Deus dentro de uma forma humana. O Criador do universo, que o planeta Terra é um grão, um grão de mostarda, por assim dizer, nesse universo inteiro. O nosso próprio Sol, que a gente olha e acha ele fulgurante, gigantesco, é uma das menores estrelas que tem no universo. Tem estrelas no universo, sóis, que são 50, 100 bilhões de vezes maior do que o nosso Sol. E a gente acha o nosso Sol gigantesco. Então, como é que a gente pode pensar num criador de algo como a magnitude do universo, com o tamanho do universo, cabendo o que a pessoa, o ser, a inteligência que criou o universo, que a gente não consegue nem conceber o tamanho, caber dentro do espaço físico de um corpo humano na minha frente? Deus não vai se manifestar dessa forma, como um velhinho aparente na minha frente. Quem se manifestaria dessa forma? Quem? Um espírito enviado por Deus. Um outro ser igual a mim conseguiria. E esse ser desenvolvido na sua capacidade de compreensão, desenvolvido na sua inteligência, desenvolvido na sua mente, desenvolvido na sua bondade, desenvolvido na sua justiça, ele me faria confundir esse espírito com Deus, porque eu teria algo que representa Deus da forma como eu quero que Deus seja, que é dentro de uma forma humana. Eu sei, dei um nó na cabeça de vocês, mas é para pensar mesmo. Para pensar como a nossa inteligência mesquinha quer amesquinhar o Criador. O início de todas as coisas.
o princípio e a vontade suprema. Como a gente é mesquinho. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja.